uma lembrancinha que o sindicato postou, né? O Sindicato deseja a todas as pessoas, as servidoras municipais, um feliz Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Isso aqui foi o plano de governo do senhor prefeito. Tem 9 vereadores que foram eleitos nessa chapa aqui, ó. E no plano de governo está aqui, ó, valorização e capacitação continuada dos servidores, visando sempre a melhora do atendimento de qualidade à população. Valorização é a primeira palavra. Existe? Tem vários servidores aqui. Não existe, senhores vereadores. Capacitação. Alguns servidores escolhidos da administração que fazem. Tem 1.500 servidores no município. Tem 630 efetivos. Quer dizer, se é para todos, tem que ser para todos a capacitação. Nós vamos falar aqui, rapidamente, sobre a Emenda Constitucional 103, 2019, que é um assunto que vai afetar todos nós servidores. Os municípios terão prazo para publicar a lei própria ou de adesão às regras estaduais, evidenciando... Edu, só um minutinho. Eu estou recebendo informação aqui de pessoas que estão acompanhando em casa que o áudio, a imagem está sem o som. As pessoas que estão em casa não estão conseguindo ouvir o que está sendo debatido aqui na sessão. Então, Edu, pode começar novamente, espera só um pouquinho, pode começar novamente, do nada, da onde você começou, depois que a equipe técnica aí resolver a questão do som. Está sem o áudio, quem está nos acompanhando em casa não está ouvindo a sessão. Só um minutinho, Edu. Então, continuando aqui, nós vamos falar sobre a PEC 103, 2019, a emenda constitucional, que vai afetar todos nós servidores. Os municípios terão prazo para publicar a lei própria ou de adesão às regras estaduais, evidenciando a adequação das alíquotas de contribuições ordinárias, as quais não poderão ser diferentes das alíquotas da União, fixada em 14%. Excetuando os municípios sem déficit atuarial, que optarem por alíquotas progressivas. Neste caso, observar a menor alíquota instituída para regime geral de previdência social. Esta lei tem um prazo de 90 dias para entrar em vigor e tem que ser publicada até abril de 2020. Então, as câmaras municipais, os estados que têm regime próprio, têm que até abril publicar a lei e tem um prazo de 90 dias para ela entrar em vigor. Os institutos ficam limitados a aposentadorias e a pensão por morte somente desde novembro de 2019. O Tesouro Municipal deverá arcar com os benefícios temporários, incapacidade temporária para trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão. Então, os institutos, a partir de novembro de 2019, só vão pagar a pensão e a aposentadoria. Quer dizer, é umas verbinhas a menos que vai cair para o Instituto pagar e vai voltar para o município, para o Tesouro Municipal. Os municípios terão até 31 de julho de 2020 para também demonstrarem as medidas tomadas para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, bem assim o envio do demonstrativo de resultado da avaliação atuarial do exercício de 2020 e seus anexos. Então, para que essa lei que está na Câmara 12 possa prosseguir, o município tem que mostrar o que ele está fazendo, se tem déficit atuarial. Nós sabemos que tem déficit, mas tem que apresentar, e se ele está fazendo alguma coisa para equacionar esse déficit, que esse déficit também vem lá de 1990 e pouco, da época de Lorival Berg, quando constituiu o Instituto. Eles pagavam alíquotas de 6%, 5%. Então, aqueles servidores que estão se aposentando agora, que deram um pequeno prejuízo para o Instituto.
Hoje o Instituto tem déficit e nós, servidores atuais, que vamos ter que pagar a conta. Um erro da administração. Por que um erro da administração? Temos 630 servidores efetivos, tem 780 contratados, tem 90 comissionados, ao todos daí 860 servidores que contribuem com o INSS, não contribuem com o Instituto. Fora nossa defasagem salarial, como está aqui na tabela. Ó. Hoje, quem entrou no município, está lá na classe A, são garis, serventes, outros cargos, tem um salário de R$ 639,65. Tem complementação salarial para chegar ao mínimo. Contribui 11%, olha lá, R$ 114,95 de desconto. Na letra B, na tabela salarial, tem outras categorias. R$ 783,56 é o salário, 11%, complementação salarial para chegar ao mínimo, R$ 114,95, isso o servidor. Tem a parte do município também. Na letra C, tá vendo? A letra C também recebe abaixo do mínimo. Na letra D, que já tem uma pequena diferença para o mínimo, que recebe um pouco a mais, tem lá os descontos previdenciários dos servidores, até a letra G, que é nível superior, onde está engenheiro, médico, advogado, R$ 3.010,97. Eu fiz uma tabela, só um minutinho. Então, ali, ó, lembrando que os servidores recebem abaixo do salário mínimo vigente de R$ 1.045, tem complementação salarial para igualar. E o desconto previdenciário é sobre o valor do mínimo. Aí, hoje, o Instituto arrecada R$ 142.600,25. Ele vai arrecadar, com a alíquota passando para 14%, R$ 146.878,26. A única diferença é que agora só vai pagar aposentadoria e pensão, o resto agora é o município. Eu fiz uma tabela assim, supondo que o nosso sonho da reforma administrativa, do plano de cargos, que foi promessa de campanha, entre em vigor e no máximo até 2 meses, que depois vem um período eleitoral e não pode mais entrar em vigor, fiz assim uma suposição, não botei nenhum salário exorbitante e fiz lá os cálculos quanto que o Instituto iria arrecadar também. Peguei lá, igualei o nível A ao salário mínimo, a alíquota, a letra B eu botei 22,5% acima do mínimo, vocês podem ver que não tem nada exorbitante, até a letra G, que é um médico, um engenheiro, um advogado lá, R$ 4.447, quer dizer, não é nada exorbitante para o que tem no mercado. E as alíquotas, né, de cada um de contribuição. Aí, ó, R$ 173 mil aproximadamente o Instituto vai arrecadar, se entrar em vigor o plano de cargos. Fora o concurso que vai contratar mais efetivos e vai contribuir ainda mais com o Instituto. Então, para vocês verem que o erro é grave da administração, do Executivo. Não é só de agora, vem de tempos atrás. Vem de tempos atrás. E nós que vamos pagar. Então, eu queria ver também com os senhores vereadores, de tentar marcar com o senhor prefeito. Nós sabemos que a situação do município de Domingos Martins não é ruim, é uma situação até boa financeiramente, para ver se talvez ele consegue fazer uma transferência desse déficit para a gente depois partir para as alíquotas progressivas. Que se o Instituto comprovar com o tempo, se não tiver déficit, a gente pode partir para as alíquotas progressivas. Nós, servidores, vocês viram o salário que hoje recebemos. Quer dizer, vai diminuir ainda mais o salário. Então, o nosso sonho é que se implante o plano de cargos, a reforma administrativa dos servidores, tem o pessoal do magistério também, tem nós dos efetivos, do administrativo, e está ali, ó. Quantos servidores tem no município? Eu só botei o estatutário, os contratos e os comissionados. Olha lá. Denúncia eu já fiz no Ministério Público, até estadual, não foi à frente.
Está lá, está errado. Ó. O Instituto foi notificado pelo Tribunal de Contas agora em janeiro, que ele está deixando de arrecadar. Claro que ele vai deixar de arrecadar. O município está optando por contratar mais servidor. Ele não está optando por fazer concurso, não está optando para fazer o plano de cargo e salário. Então, olha lá, uma suposição, né, de arrecadação. 133 mil, com os 3%, 178 mil. Quer dizer, de 140 mil, vai para 170 mil. Sem fazer o concurso, só com uma tabela salarial, um plano de cargos novo. Ali, ó, outro dado bom é a receita corrente líquida do município. A previsão orçamentária que os vereadores aprovaram em 2018 para 2019 foi de 120 milhões. Então, sinal que o município arrecadou a mais, ó, 121 milhões e 600 mil. Então, não teve déficit nos cofres do município. Despesa total com pessoal, 51 milhões, sendo que ele pode chegar a 65 milhões. Mas 65 milhões, aí a corda começa a apertar para o lado do prefeito, que chegou nos 54% do limite de responsabilidade fiscal. Então, de 51 milhões a 62 milhões, ele tem 11 milhões para gastar com o servidor. Então, pode implementar o plano de cargos e salários e abrir concurso. Ali diz que ele pode gastar, olha lá, o limite ficou em 42,05%. Então, nós temos limite para que se dê uma valorização melhor para os servidores. Ali a tabela do magistério, só para mostrar, né, desde o início do atual prefeito, percentual de 5% em 2017 de reajuste, 4% em 2018, 4,5% em 2019. Os valores da inflação de cada ano e o piso que é o governo federal que determina. 7,64 em 2017, 6,81 em 2018, 4,17 em 2019 e esse ano 12,84, que até agora não obtivemos resposta. Nós enviamos ofício no início de janeiro, se o município vai cumprir com o piso do magistério. O Estado hoje já anunciou que vai cumprir com o piso do magistério. Então, até agora não obtivemos resposta sobre o piso do magistério. A tabela dos servidores do administrativo, desde o início do mandato, a gente é só obrigado a ter a reposição da inflação. O magistério professor ele já tem uma lei diferente, como os agentes de saúde. Também, lá, 5% em 2017, 4% em 2018, 4,5% em 2019, percentual que o prefeito deu. Tivemos ali pouquinha perda, 2,36%, e a inflação de 2019, 4,31%, que também até agora não obtivemos resposta se o município vai repor pelo menos a inflação. Quer dizer, a defasagem salarial é grande e a gente só tendo inflação quando tem. E o mínimo geralmente sobe mais. Olha lá, o mínimo foi 4,70% com esse reajustezinho que o governo acabou dando de novo em fevereiro. Então, essa é a situação nossa dos servidores salarial do município de Domingos Martins. Só um exemplozinho, devido também a gente ver que a receita do município está boa, que os limites também não estão ruins. Só um exemplo, ó. Hoje no município tem 39 servidores que ganham gratificação de alguma comissão que participa da prefeitura. Comissão de licitação, comissão de sindicância, que dá no valor de R$28 mil por mês. Quer dizer, só aqui, ó, você corta pela metade, cai para 15 mil, você já consegue fazer receita. O servidor precisa da valorização no salário. Ele não precisa de abono de R$300 e de uma cesta de Natal, não. É bom o abono? É bom a cesta de Natal? É, mas ele precisa da valorização salarial.
Tem servidor que acha que um abonozinho, uma cesta de Natal, nosso prefeito é maravilhoso, o prefeito é ótimo. Ele é ótimo se ele cumprir o quê? Com a valorização salarial do servidor. Aí ele é ótimo. Então, esse aqui foi só um exemplo para dizer que tem outros, muitos exemplos, tem gerentes, tem cargos em comissão que você pode cortar para conseguir uma valorização para os servidores. Falar só um pouquinho também das ações que nós temos na Justiça e até também para os futuros candidatos a prefeito saberem que também não vem coisa boa para eles não, tá? Ação de salubridade Gari, 20%, que é 40% de salubridade, o município paga 20%. Esse aí foi uma ação que nós já ganhamos, já foi pago quase 500 mil e ficou 16 servidores para trás que o município não forneceu o nome deles. Então o sindicato pegou, cada um individual, já está, parece que já vai ser pago esse ano ainda esses 16 que ficou para trás. Aí, não abstendo a isso, o que aconteceu? Nós ganhamos a ação, é 40% e o município continua pagando 20%. Entramos novamente com a ação agora coletiva para todos os garis, reivindicando a diferença dos 25 anos retroativo, desde quando entramos com a ação. Então, vai vir coisa boa para frente para os servidores, que são garis que trabalham exercendo a função de gari. Ação de salubridade das serventes. O sindicato começou no ano de 2017, 2018, a valorizar aqueles servidores que são sindicalizados, que contribuem com o sindicato. Se o sindicato está com as portas abertas, hoje é porque tem um servidor que contribui mensalmente. Então, temos 70 ações também, diferença de 20%, o município paga 20%, de serventes na Justiça também. Ações de FGTS. Até ontem foi protocolado 71 ações dos servidores contratados. Quer dizer, os servidores contratados, além de ter muito, não é que eles atrapalham nós efetivo, é que o município tem que oferecer um concurso. Ainda tem o quê? O FGTS que o município não paga na rescisão de contrato deles. Então, o sindicato, para aqueles que é sindicalizado, está entrando com ação individual. Já tem 71 ação na Justiça e tudo ação que já tem sentença favorável do Supremo Tribunal Federal. E essa última ação, estive no fórum hoje à tarde, de um terço de 15 dias de férias do magistério. Ela vai pegar desde 2007 até o atual ano, todos que foram docentes em sala de aula. O município ele paga os 30 dias de férias, um terço dos 30 dias, mas o professor tem 45 dias. Ele não tem só 30 dias. Então, entramos com a ação lá em 2012, desse um terço do 15 dias de férias. Já tem sentença favorável, já foi finalizado o processo. O município tinha perdido o prazo de enviar quem são esses servidores desde 2017, pediu um prazo de 90 dias, e provavelmente agora já foi enviado, porque hoje eu fui no fórum para saber como é que está, e está lá na mesa do juiz. E não tive contato com o juiz para saber. Provavelmente tem a petição que foi entregue do município. Provavelmente, Rogério, deve resolver esse ano também isso aí. Então, não vai dar valor pequeno também, não. Vai dar um valor bom. Cada um tem um valor, sua parte individual. Aqui só para falar do ofício, né? Foi protocolado em 28 de novembro, da pauta de negociação com o Executivo, o que os servidores na Assembleia do Sindicato querem de melhora para cada ano. Até hoje não obtive resposta se vai ter essa reunião. Todos os anos tivemos a reunião em março, no máximo em abril. Mas até agora eu não obtive resposta ainda sobre essa pauta de negociação dos itens que os servidores pediram ali. Cumprimentação do piso do magistério, que é obrigação, que se cumpra a lei do piso dos agentes de saúde que o município cumpriu, reajuste o direito da database, a inflação,
cumprimento da promessa de campanha do plano de cargo e salário, reforma administrativa, que, inclusive, ontem estive com o presidente e o vereador Gersim, junto com a secretária de administração, Cláudia, nos informou que está para finalizar esse mês, não foi isso? E que irá chamar o sindicato e a Câmara, não foi isso? Então, só para deixar a par de todos, quem está acompanhando, que até agora nós não obtivemos acesso a nada. E a questão das diárias, né? O servidor hoje recebe R$ 25,00, R$ 35,00 de diária quando tem que ir para a Vitória ou outro município. Pedimos um reajuste, vamos aguardar a resposta. E um abono no final de ano, se vir bem, mas o que nós precisamos é o plano de cargos e salário. Se vir um abono, melhor ainda. Mas o importante é a implementação da tabela salarial nossa. E um abono para os servidores, 5 abonos anuais. Por que esses 5 abonos anuais? Uma mulher, vereadora Sandra, vamos supor que ela é funcionária efetiva, professora. Se você for fazer um exame de rotina, você não tem atestado. Você vai ter que colocar alguém para trabalhar no seu lugar e pagar. Então, olha a situação. Se ela for acompanhar o filho dela no médico, ela não tem atestado. Além dela perder no Vale Alimentação, então nós estamos pedindo esse abono. Claro que vai ter as regras a ser cumpridas, aí o município que elabora as regras, para aqueles servidores que é assíduo, que cumpre com o seu dever, né, ter direito a esses 5 abonos. Nada mais é do que beneficiar o funcionário. Às vezes o funcionário precisa ir resolver uma coisa no banco, lá do interior, até para poder receber seu salário, ele tem que faltar ao serviço. E ele não tem atestado. Mas é um funcionário que cumpre com o seu dever no município. Aqui o comunicado que nós fizemos em janeiro do piso do magistério, que até agora não obtivemos resposta, né, de acordo com a lei federal. Também em janeiro, quando saiu o IPCA dos últimos 12 meses, também protocolamos, até agora não obtivemos resposta. Também, como não foi nem marcada a reunião, desde novembro protocolamos. Aqui só para ver a quantidade de servidores, provavelmente de março para frente agora vai aumentar, de 1.511 servidores. Deve aumentar ainda mais os contratados, só para os senhores terem ciência. E já quase finalizando, maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, só para deixar bem claro para os senhores vereadores, que nós do sindicato, nós servidores, sim, estamos com um problema sério na nossa defasagem salarial. Agora vem mais essa questão da reforma da Previdência, que vai nos afetar, vai diminuir o nosso salário. Quer dizer, se o prefeito quisesse fazer uma média com o servidor, ele podia falar assim, não, a inflação foi 4,5%, eu vou dar lá 6%, 7%, que aí vou compensar um pouquinho nos 3% que vai tirar devido ao aumento da alíquota da Previdência. E aí o Instituto também vai arrecadar um pouco mais, vai ajudar a equacionar mais rápido esse déficit da Previdência. Então era isso que eu queria deixar para os senhores vereadores, para os funcionários, público presente, até para mostrar um pouco a situação dos servidores do município de Domingos Martins, qual se encontra hoje. E para explicar para os mesmos também que, devido à lei federal, não tem como sair. Todos os institutos do Estado do Espírito Santo, só tem um, que Itapimirim, que está equacionando o déficit, que talvez vai partir para a alíquota progressiva. E o resto todos, o governo do Estado, vai partir para a alíquota de 14%, devido à reforma da Previdência aprovada pelo governo Bolsonaro. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a presença de todos também, boa noite, todos tenham um bom retorno para os seus lares. O presidente Eduardo, a gente agradece por suas explanações, suas colocações, entendemos serem todas pertinentes, até porque
o senhor defende exatamente, né, os interesses dos servidores, não só daqueles que estão sindicalizados no Sindimudismar, mas também de todas as categorias, inclusive dos contratados da Prefeitura. Antes de darmos prosseguimento, o senhor pode permanecer aí, que vai ter agora um minuto, né, de perguntas dos vereadores. Então, a gente gostaria de registrar a presença daqueles que nos acompanham hoje nessa sessão especial de Tribuna Livre, a começar, é claro, pelas mulheres, né? Então, está conosco aqui a Thaís Nascimento, que é a advogada, né, do Instituto de Previdência, Carmélia Herberts, Zenilda Schutz, Rita de Cássia Simão, Elvina de Carvalho Litt, Madalena Nunes, Cleonice Tesch Nalesso, Rosineia Hoffman Coelho, Silvia Belon, Doraci Randi. Se alguma outra mulher estiver presente, sinta-se cumprimentada e muito bem-vindo à nossa sessão. Do lado masculino, agora, nós temos o Johnny Cláudio Deggen, Alfredo Rocha, Marcelo Traba Eleutério, Valmir Nascimento, Lucionílio Pereira, Jean Rodrigo Nascimento, Carlinhos Scheffel, Edivaldo José Erlac, Gustavo Vieira da Costa, Giovanni Salles de Sá, Josimar Marques, Sérgio Knupp, Gilmar Gonçalves Leite, Paulo Schneider, também, de igual modo. Todos vocês sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Eu confesso que o meu sonho era que desde o primeiro dia de trabalho nosso aqui, essa Câmara sempre tivesse cheia assim. Infelizmente, até o presente momento não, mas que todos os senhores nos acompanhem até o último dia, né, de trabalho dessa legislatura nossa, no dia 31 de dezembro deste ano. Com a palavra agora o vereador Silvestre Alves de Oliveira. Concedemos a palavra por 3 minutos para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, Carlos Eduardo e todo o público presente, tanto aqui na Câmara como os que acompanham a gente pela fanpage. Em relação à valorização do servidor público, algum tempo atrás foi contratada uma empresa para fazer o estudo, né, e começar a reforma administrativa, certo? E parar de pagar complementação de salário e fazer também o concurso público. Até agora, o servidor teve alguma resposta sobre isso? E depois que fizer o concurso, claro, vai ajudar na contribuição. Mas a minha sugestão também é terceirizar alguns serviços e também, fazendo o concurso, terceirizando alguns serviços, vai valorizar e vai contribuir muito mais para a Previdência, para o sindicato. E agora não é fazendo nenhuma crítica ao Executivo, mas dinheiro para fazer obra em tudo quanto é lugar está tendo, senhor presidente. Agora, para valorização dos servidores, isso aí já está bem complicado. A minha pergunta é exatamente essa. Se depois que contratou essa empresa, se a Prefeitura deu alguma posição para o sindicato para falar em qual posição que está isso aí. Boa noite, senhor vereador. No início, quando foi contratada a empresa, eles chamaram nós do sindicato para uma reunião para apresentar a empresa e falar que estava se iniciando o estudo para o plano de cargos e salário, a reforma administrativa e a aplicação do concurso, como do magistério, que se iniciou antes, também já foi concluído, tá, para se marcar uma reunião com a categoria para decidir alguns pontos. Então, isso foi mais ou menos, acho que em 2017 ou 2018. Foi 2018, isso aí, foi em 2018. Foi 2018 isso aí, estou falando do nosso, do administrativo, que é a que tem a situação pior, né? E ontem, que nós estávamos lá em Vitória, que a secretária falou que nesse mês está para finalizar e chamar o sindicato e os servidores para apresentar as alterações, né, e a gente debater se a gente está de acordo ou não. Então, até o momento, é isso que eu posso falar.
Com a palavra, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior. Boa noite, senhor presidente, Diogo Endres. Boa noite, presidente Carlos Eduardo, conhecido carinhosamente como Dudu, né? Chimia. Boa noite, os senhores vereadores, vereadora Sandra. Boa noite, o público presente. Feliz Dia das Mulheres. Aos homens também, feliz Dia dos Homens. Né? É feliz para todo mundo. Presidente, eu vou levar uma sugestão para Vossa Excelência, levar até o nosso querido prefeito, que desde o início do mandato vem dizendo que é 15, eu não sei quais esses 15 que ele está falando. Eu não me coloco dentro dos 15 não, porque eu não fui convidado para nenhuma reunião, então eu não posso dizer que sou 15. Eu falo por mim, não falo pelos demais. Mas eu gostaria, senhor presidente, nós temos aqui uma pauta muito importante, que vai ser debatida, vai ser discutida, é um projeto polêmico, todos sabem, inclusive você participou do seminário, tem ainda conhecimento, já vem debatendo junto ao Instituto essa questão. Eu acho que seria interessante, eu não sei se os servidores também concordam, eu acho que o Executivo ele deveria ter um pouco de humildade e convocar todos os servidores, fazer uma grande assembleia e explanar para os servidores qual é a realidade do município, como que está o caixa financeiro, porque o que o senhor está falando aí, a gente vem desde o início do mandato falando que dinheiro vai aparecer. E apareceu. Apareceu. No último ano, ano de eleição, apareceu dinheiro do nada. Então, por que não teve essa valorização dos servidores? Será que o servidor está satisfeito com um abonozinho de R$350? Aquela cesta básica? Aquilo ali é uma bonificação pelos bons serviços prestados por alguns servidores. Eu vou dizer aqui alguns, porque tem servidores dentro do Executivo que não mereciam estar lá, não. Que ele tem que entender o seguinte, ele está lá para servir. O nome já diz tudo. Então, senhor presidente, como sugestão, que eu acredito que eu acho que ele vai escutar vocês e a classe, convoque o Executivo, Câmara de Vereadores e Instituto para uma grande assembleia em caráter de urgência, para nós podermos debatermos esse projeto em conjunto, não só debatermos Executivo e Legislativo, Instituto e Sindicato, mas sim os servidores presentes, dando direito à voz no dia dessa grande assembleia. Essa é uma sugestão que eu levaria até o senhor, e parabéns pela sua luta que você tem junto ao sindicato. Meu muito obrigado. Boa noite, senhor vereador. Concordo com suas falas, muito feliz você nessa fala, que se vai afetar diretamente o servidor, demonstre, marque uma assembleia, uma reunião, o Executivo, com a Câmara, com o Instituto, demonstrando qual o déficit, o que está sendo feito para equacionar, se vai equacionar ou não. Concordo plenamente. Se vai afetar diretamente a nós, que mostre transparência nesse projeto que chegou à Câmara. Inclusive, eu vou pedir aos vereadores, se chegou o déficit tudo certinho, mostrando para vocês, siga para frente. Se não, peçam vista no processo. Peçam vista. Porque tem que ser transparente aí. Tem que mostrar. A lei diz que tem que mostrar, tem que dizer o que vai fazer para equacionar. Agora, se não mostrou nada, só chegou o papel, a gente sabe, de conversa, sabe. Mas é o papel que prova, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Agora é um momento que eu vou fazer, né, o uso da palavra com relação ao que está sendo debatido aqui nesta noite. O Edu, né, Carlos Eduardo Chuamba, ele trouxe explicações e eu acho que fica até repetitivo, repetir tudo novamente que ele falou, que eu acho que ele colocou muito bem. Edu, com relação a essa sua última fala, do pedido de vistas do projeto número 12 de 2020, eu já vou te dizendo que ele não é possível, porque ele foi protocolado em regime de urgência, o regimento interno não permite o pedido de vista do projeto. Então, hoje ele está sendo lido, dia 24 ele vai ser votado. Eu gostaria, então, de explicar para o público que está presente, para aqueles servidores que nos acompanham em suas casas, via fanpage da Câmara,
De acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, que inseriu novas redações e alterou redações na Constituição Federal, no que tange a Seguridade Social e a reforma da Previdência, todos os estados e municípios que possuem o chamado RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que é o caso do município de Domingos Martins, através do nosso Instituto de Previdência e PASDM, ele precisa se adequar no que diz respeito à alíquota estabelecida para servidores da União, e isso está prescrito no caput do artigo 11 da referida emenda. No parágrafo 1º do caput do artigo 11, trata da questão do que o presidente disse sobre a progressividade de alíquotas. Porém, se você combinar o caput do artigo 11 com o parágrafo 4º do artigo 9º, infelizmente hoje não é possível a aplicação de alíquotas progressiva e automaticamente e infelizmente a alíquota de contribuição dos servidores efetivos do município de Domingos Martins e dos contratados, RPPS e RGPS, Regime Geral de Previdência Social, vulgo INSS, e o Regime Próprio de Previdência Social, o IPASDM, terão que adotar a alíquota de 14%, uma vez que o nosso Instituto de Previdência se encontra em déficit atuarial. O presidente do Instituto, Adeval Pereira, estará presente no dia 24, aqui, se Deus permitir, no dia da votação, e até lá, segundo ele apresentará o cálculo atuarial que o Instituto contratou para provar que, infelizmente, o Instituto de Previdência de Domingos Martins se encontra em déficit e, automaticamente, precisamos aderir a preceito constitucional que trata da alíquota igual para os servidores da União ou do governo federal de 14%. Então, só trazendo essa fala nesse sentido. Com relação ao que já foi dito por colega vereador aqui de recursos e pelo próprio presidente, e aí a nossa lei orgânica, no artigo 41, infelizmente fala que nós não podemos legislar sobre servidores municipais. O projeto de lei de valorização dos servidores municipais, ele não pode nascer aqui na Câmara. Nós não temos orçamento. O prefeito municipal é que precisa enviar para a Câmara, para análise desta Casa de Leis, dos nobres colegas vereadores, a questão da valorização do plano de cargo e salário dos senhores. Concordo com o Edu quando ele diz que isso foi tema de palanque. Então, se foi tema de palanque, não deveria ter sido deixado para a última hora. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, a minha maior preocupação é com relação em que momento que isso vai chegar aqui, e se vai chegar aqui antes de julho do corrente ano. Porque nos últimos 6 meses, as despesas do município não podem aumentar, nem lá, nem aqui. Então, a folha de julho, ela vai ter que ser uma cópia, numa linguagem simples, no mínimo da folha de junho. Se chegar o plano de cargos e salário aqui e organograma estrutural da prefeitura, que são 2 leis. Hoje as leis são a 1934 e a 1935. Então, uma traz o plano de cargos e salário dos servidores e a outra traz o organograma estrutural da prefeitura, ou seja, toda a estrutura organizacional da prefeitura. O meu medo é que isso chegue aqui, em cima da hora, e aí o vereador Nelson citou bem, o presidente Edu citou bem. É muito triste a gente abrir o site da prefeitura e ver tantos parabéns por causa de uma cestinha básica de R$200. É muito triste. É um conformismo muito grande depois de 3 anos de uma promessa de valorização dos servidores. Doa quem doer. Então, parabenizar, porque receber uma cesta básica de bonificação, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é uma gratificação. Isso aí é mais do que obrigação, porque dinheiro nos cofres tem. Eu desafio os senhores a rodar o município inteirinho e olhar todas as placas de obras que tem no município, está lá, recurso próprio. Foi o que foi bem dito aqui. Se hoje tem recurso é porque em algum momento segurou-se, economizou-se e agora está soltando. Então, a gente tem que ser coerente.
A minha preocupação como presidente dessa casa e de todos os colegas vereadores é o momento que esses projetos chegarão aqui e se automaticamente não vai ter que ser analisado, porque nós não somos doidos. Um crivo de análise a gente vai fazer, nós temos um jurídico nessa casa aqui. Agora, servidor, ele vai precisar acompanhar se aquilo que está no papel verdadeiramente é vantajoso para ele. Porque se você olha parabéns para uma cesta básica, subentende que qualquer coisa que chegar de lá já é suficiente para uma valorização? Ponto de interrogação. É uma pergunta que eu estou fazendo. Qualquer coisa que vier de lá já vai ser suficiente para satisfazer os servidores que há anos sofrem com uma defasagem salarial? Ah, vão apertar os vereadores, aprova, 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 aprova. Depois de aprovado, não adianta chorar, não. Então, estarão conosco, sindicato, Edu, estarão conosco, seremos verdadeiramente convocados, participaremos de um processo de análise antes de tramitar e votar o projeto? Então, é um pedido que eu faço para os senhores. Vocês estão vendo como é que é importante uma Câmara Municipal? Olha a decisão que está sendo tomada aqui. Em benefício ou até em prejuízo dos senhores. Que o aumento da alíquota, sem dúvida nenhuma, é prejudicial em cima de um salário vergonhoso que já se ganha hoje. Agora, é necessária. E não vai adiantar ninguém sair falando que foram os vereadores que aumentaram a alíquota do desconto previdenciário dos servidores, porque isso é uma obrigação, infelizmente. A situação que o nosso município passa, o nosso Instituto de Previdência, nós somos obrigados, porque se assim não fizer, se esse projeto for votado de forma contrária, o certificado de regularização previdenciária do município fica travado, o município para, o município não recebe mais nenhum recurso, o município morre. Isso foi dito pelo conselheiro ontem no Tribunal de Contas, e isso está bem prescrito, nós sabemos disso. Então, o pedido que eu faço, na realidade, que eu não estou fazendo nenhuma pergunta, eu estou afirmando determinadas coisas, é que os senhores, o sindicato, os senhores servidores, que serão os maiores beneficiados e prejudicados, os senhores comecem também, junto com nós, porém nós, como eu já deixei bem claro no artigo 41, nós estamos aqui à espera desse projeto. A partir do momento que esses projetos chegarem aqui, a gente vai analisar com muito carinho e benefício dos senhores. Eu fui servidor 12 anos da prefeitura, ganhando salário mínimo, eu sei o que é isso. Agora, precisamos do sindicato, precisamos do senhor. Porque se chegar aqui na correria, queremos que aprove, porque tá bom. Só não reclamar depois. Porque nós faremos de tudo para valorizar os senhores, mas de acordo também com o que os senhores quiserem e aprovarem. Tá bom, Edu? Então, tá essa parceria aí. Transmita isso para todos os seus sindicalizados. A preocupação em que momento que isso vai chegar aqui. Já está pronto? Não sabemos. Ainda não está pronto? Não sabemos. Uma certeza eu tenho. A folha de junho, ela já vai ter que ser alterada, folha do Executivo, ela já vai ter que ser alterada se as despesas do município aumentarem. Porque a de julho já vai ter que ser uma cópia da de junho. Se não for assim, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma administrativa, mesmo que pronta, só vai poder ocorrer no ano que vem. Tá bom, gente? Então vamos unir forças aí, que é isso aí, não tem para onde correr, não. Ou se une e cobra, ou se une depois para chorarmos. Mas nós queremos o melhor para vocês, tá bom? Pode falar, Edu. Boa noite, senhor presidente, novamente. O que o Diogo está dizendo também é uma preocupação minha, como presidente do sindicato, e da nossa diretoria e dos demais servidores. 3 anos e 3 meses, nada de apresentar o plano de cargos e a reforma administrativa dos servidores. O que o Diogo deixou bem claro é o quê? Chega aqui, aos 45 do segundo tempo, sem nós termos debatido, se a gente for ouvido, tudo bem. Vamos tentar passar para a classe o que está sendo alterado, o que está sendo proposto, se a classe está de acordo. Deus não agradou todo mundo, não vai ser também um município que vai agradar a todos, mas pelo menos que agrade a maioria. Isso é certo. Então, essa preocupação também tem, Diogo, demais vereadores, de chegar
como a do magistério, que já está pronto há bastante tempo e até agora não foi ouvida a classe. Olha só, hein? A do magistério já está pronto, a classe ainda não foi ouvida. Pelo menos foi montada uma comissão onde o vice-presidente do sindicato, como professor, participou, já que é a área dele, né? Falei, Joilson, vai lá, participa da comissão como professor, que é a área onde ele trabalha e atua, né? Nada mais justo que isso. A comissão, pelo menos, já participou, já fez várias alterações, mas a classe ainda não teve acesso. A nossa, quer dizer, a comissão não foi formada, o município diz que ainda não foi concluído e o tempo está acabando. Olha só, para a gente analisar depois o que foi alterado, para ver a questão da tabela, para a gente debater com a classe, fazer talvez algumas alterações, e o tempo está acabando. E Diogo deixou claro, se não chegar até maio, só para o próximo mandato. Um recado que eu queria deixar para os servidores também, servidor, o sindicato, não sou eu, Eduardo, o sindicato são nós, servidores. Nós, servidores, juntos, unidos, é que vamos andar para frente, que vamos subir no degrau. Sindicatos são nós, servidores. E outro recado é que a maioria dos servidores que tem cargo comissionado fica lá fazendo favorzinho para garantir seu cargo, mas ele não vê o prejuízo que ele vai ter depois quando ele for se aposentar. Vamos esquecer esse negócio de um carguinho aqui, um carguinho ali, um carguinho aqui, um carguinho ali, isso que está atrapalhando nós servidores. Vamos pensar na tabela salarial, que é o nosso futuro, que é onde a pessoa vai garantir sua aposentadoria, onde o Instituto vai acabar arrecadando mais. Nós temos que pensar nesse sentido, junto, unido, esquecer esse negócio de um carguinho no mandato, no outro talvez você fica sem, de achar que está tendo uma valorização salarial. E como o Diogo deixou bem claro, o abono, a cesta de Natal, é pelo serviço prestado durante um ano. O servidor, tem muitos servidores que fazem um excelente trabalho nesse município com um miserável salário. Faz um excelente trabalho. Tem aqueles que não cumprem com o seu dever. Tem tanto chefe no município, isso é questão de chefe a analisar. É o que eu sempre digo, o servidor, ele tem um dever a cumprir, para depois ele querer exigir. Agora, aquele que não cumpre, tem um monte de chefe na prefeitura. Teve um vereador que veio um dia me perguntar que um funcionário não ia trabalhar. Eu falei, vereador, eu sou presidente do sindicato, eu não sou chefe nenhum não sou gerente nenhum não. Isso é questão de chefia, de gerência. Então esse é um recado que eu queria deixar para os servidores. Vamos juntos, unidos, tentar subir no degrau da vida, caminhar para frente. Que os sindicatos são todos nós juntos. Uma boa noite a todos. Não sei se tem mais algum vereador que quer falar. Agradecemos ainda a presença da senhora Ana Maria Gerimbo Lerjan e do senhor Marcos Mirting. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, vereador Rogério Manzoli. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, em nome da vereadora Sandra, cumprimento a todos, público presente, que nos acompanha aqui pela internet. Boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, logo de início, deixar claro para o senhor a admiração e respeito que tenho pelo trabalho do sindicato. Além de vereador, sou professor efetivo desse município, graças a Deus. Caminhamos com o sindicato há um bom tempo e essa relação ela é muito importante para as coisas acontecerem. Hoje mais cedo conversava aqui com um ex-funcionário da prefeitura, antigo, não vou dizer que está velho, Marcelo, mas quando eu era estudante ainda, lá em 92, ele lembrou que quando nos traziam de Pedra Azul aqui para Campinho para estudar, nós tínhamos que sair de lá, não tinha escola naquela época de ensino médio, o salário do motorista era 5,7 salário mínimo. Então, nós podemos perceber que a defasagem salarial do servidor público ela vem acontecendo há um bom tempo já, e isso assim é muito complicado para a gente que está aí há tantos anos na vida pública, prestando serviço de qualidade. Enquanto professor, posso falar com clareza, nós temos bons resultados nos índices
de avaliação. Então, o município está de parabéns, os educandos, os educadores, servidores, porque para o aluno chegar na escola, ele depende do transporte escolar, ele depende de uma estrada bem cuidada, ele depende de uma servente, depende de uma direção, ou seja, é um conjunto muito grande, né? Quando a gente fala em valorização profissional, isso é muito sério, porque a primeira coisa que a gente vai ter que olhar, e a gente sempre olha, certo ou errado não sei, mas quem é funcionário é o pagamento. Pagamento em dia, pagamento com os reajustes que devem ser dados, e a gente tem que ser justo e honesto. Nós temos duas situações. A primeira, quando se fala do plano de cargo e salário do magistério, isso é muito complicado, porque existe a necessidade de se fazer, tem que se fazer para dar concurso, mas, infelizmente, os estudos que as empresas têm feito, o nosso plano de cargo e salário não é ruim, ele é bom. O plano de cargo e salário do nosso município dos Martins é um dos melhores do estado. Inclusive, quando eu fiz concurso para cá, olhamos isso, né? E com as mudanças sugeridas por esse grupo que o senhor falou, que existe lá, que faz os debates, discussões, que foram professores escolhidos por distrito para nos representar, é porque nós estamos tendo prejuízo com essa reforma. Então, é notório que esse grupo de professores, servidores, né, questionem os dados da empresa, né, e deem sugestões. Inclusive, tiveram reunião há pouco, a gente não pode participar, porque tem um mandato de vereador e tem que ter isonomia para poder votar depois. Mas os professores estão nos representando, estão discutindo e debatendo. O processo contrário que nós temos na reforma administrativa. Os funcionários precisam que aconteça o mais rápido possível, porque o salário está muito defasado, né? Isso é fato, isso é verídico, isso é constatado. Colocar também, senhor presidente, e agradecer ao sindicato no apoio que nos deu. Nós passamos um período muito ruim, que não tínhamos reajuste nenhum. Então, cada vez vai defasando mais. Pelo menos nesse mandato, começamos a ter alguns reajustes abaixo do esperado, principalmente o magistério. Aí eu falo assim, categorias diferentes, mas cada categoria tem que brigar pelo seu direito, né? Todos merecem ser respeitados e valorizados. Tivemos também, com a ajuda do sindicato, e conseguimos o pagamento em dia, nós tínhamos alguns pagamentos atrasados, isso tem que ser lembrado, né? Licença-prêmio, algumas progressões, isso para quem está trabalhando faz diferença, né? E pelo menos agora nós estamos tendo o nosso direito, que está na lei, está sendo respeitado em termos de gratificação, em termos de progressão, né? Isso está sendo dado. Então, aí tem que agradecer ao Executivo por essa parte que é obrigação. É obrigação sim, mas que outros governos não cumpriram. Então, a gente tem que deixar isso claro. E dizer ao senhor que é muito fácil falar, difícil é propor alternativas. Então, parabéns ao sindicato, o senhor trouxe hoje uma proposta, né, que se a reforma administrativa for feita, talvez o déficit lá do nosso instituto, ele pode ser sanado, sem aumentar a nossa alíquota. Então, isso é importante, dar uma alternativa para que se possa, né, pensar numa solução. Então, parabéns ao sindicato por esse trabalho. E dizer que, enquanto vereador, enquanto funcionário, enquanto servidor, estamos à disposição, sempre tivemos, sempre conversamos, sempre brigamos, né, a questão dos reajustes, a questão da valorização. Temos que tratar bem a sociedade, mas precisamos ser respeitados. O serviço público ele é extremamente importante e necessário. Então, este vereador que está aqui, essa Câmara de Vereadores tem sempre mostrado isso, né, sempre à disposição. E deixar claro que a reforma do magistério, por exemplo, o plano de cargo e salário, foi combinado lá no passado, que antes de vir para a Câmara, passaria pelo grupo de funcionários efetivos. Nós não recebemos ainda porque a própria comissão está discutindo, debatendo e nos representando lá. Certo? Então, senhor presidente, agradecer muito o senhor. E o mais importante de tudo isso é continuar nessa briga e tentar, com o nosso apoio, com a ajuda, a reforma administrativa, a reforma do plano de cargos e salários. Porque, se não tiver isso, fazer concurso também é inviável e não pode. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e se precisar, estamos à disposição. Senhor vereador, boa noite, Rogério, membro do sindicato, filiado do sindicato. Deixar bem claro que, em todas as questões, se, como diz, abrir a caixa preta do município, nós conseguimos cortar de um lado para dar para o outro. Aqui na Câmara nós temos um exemplo do que o presidente Diogo fez, o tanto que economizou de questão, de comissão, de tudo mais. Isso no município tem que ser feito. Com o servidor tendo um salário bom, ele pode diminuir a gratificação que ele tem lá numa comissão. Diminui cargos de chefia. Hoje nós temos, no nível hierárquico no município, 6 cargos de chefia. É chefe em cima de chefe. 6 cargos no nível hierárquico. Aonde você já viu isso?
Tudo bem, ter o secretário, ter lá o gerente, ter mais um outro cargo hierárquico. Agora, 6 é chefe de equipe, é coordenador disso, é não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, é só eles querer que dá para fazer. É só querer. Concordo que quando o senhor diz que a questão do magistério tem um plano bom perante o Estado, tem algumas coisas que eles estão querendo diminuir. Claro que quem já tem um direito adquirido não irá perder, mas talvez tem outras demandas que não precisava cortar, é só ter a caneta e a saber assinar e cortar de certos lugares ou de certas pessoas. E um recado que eu também queria deixar, como os vereadores citados, servidor, você vota, você tem família. Obra não vota, tá? Não esquece disso, tá? Último orador inscrito, vereador Heloísio Rodrigues Alves. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, senhor presidente do sindicato, senhoras e senhores que nos honram com a presença. Minha fala é sucinta. Capacidade de investimento numa gestão municipal passa por vários parâmetros, com transparência, com determinação, e não tem outra a não ser essa, trabalho de formiguinha. Vai juntando, para lá na frente você ter condições de investimento. A crítica construtiva deste vereador, dessa gestão, quem acompanha o parlamento, sabe da conduta de cada vereador e a fala de cada vereador. E esta fala deste vereador é crítica em relação a isso. A falta do diálogo com os segmentos e até conosco, com o legislativo. Desde a gestão do ex-presidente Júlio, como com a gestão do então presidente Diogo Endres. Também a gente vê, como da sua fala, as dificuldades também de maior transparência de articulações no andamento durante esses 4 anos, já estão chegando aí, também com o sindicato. Mas a minha preocupação, eu não falo com muita expectativa de esperança de coisas muito melhores, não. A realidade é aí. Vai vir a reforma administrativa do governo e vai dar impacto aqui no município. Não adianta falar bonito, fazer coisa, ter expectativa, ter na realidade. A reforma administrativa é necessária. A nível nacional vai cair a nível de município. E tem outras ações que culminarão aqui no município. Então, eu não vejo com muita alegria e satisfação de expectativa de direito para melhorias. É lamentável, a nossa crítica sempre foi, o salário aqui, vereador Nelson me ajuda aqui, um dos piores do município. Dos piores do município aqui, calculando na época, se não me engano, era 63, 68, quando fizemos uma pesquisa. E a reforma aqui da Câmara, também não vou ser sincero, não ganha exorbitante, não. Foi diminuído e tal, e também não poderia ser melhor. O presidente deu um choque térmico, vem a perspectiva de todos nós, precisamos de uma Câmara Municipal, de expectativa, mas na realidade também já coloquei, eu não sei se ainda, coloco aqui ainda, de novo, se dentro da realidade do município, se era uma realidade hoje da Câmara Municipal. O projeto está tudo pronto, nós somos a favor. E eu falei ainda que a cada momento é o momento de avaliarmos a situação. Então, eu espero que realmente venha uma transparência, que as reformas que vão vir, administrativa, e o tempo não ajuda. Nós temos aí, em maio, nós estamos em março, 2 meses, até fazer, como o vereador Nelson colocou aí, a Assembleia é a Assembleia de servidores. Eu discordo da Assembleia com participação nossa, de gestor. A Assembleia tem que ser debatida exaustivamente, entre os servidores. Os poderes são independentes, são harmônicos, independentes sim, mas os servidores que têm que pautar o que vai ser, o que querem e tal. E nós aqui, dentro da realidade, também avaliarmos esse sentido. Então, eu não vejo
com muita alegria, com muito entusiasmo, melhorias. Poderia ter acontecido em tempos atrás. Agora, não é só nessa administração. Culminando nessa administração, que a situação realmente salarial é horrível. Já falou que em termos de R$600 da realidade, a gente tem que fazer um complemento. Né? Então, a realidade é essa. Então, é péssima e não vejo com muita alegria para melhorias, devido ao momento que nós estamos e vamos atravessar. Essa é a minha fala. Vereador Heloísio, dá a parte um pouquinho, só para, já que você citou meu nome. Eu queria falar dentro dos 3 minutos, eu já falei? Eu não quero alongar, porque a sessão hoje vai terminar 2h da manhã, nós temos muita coisa para debater hoje aqui. Mas fica à vontade, pode falar, eu já terminei. Foi muito bem pautado por Vossa Excelência, e o caso preocupante também, que nós aqui do Legislativo, nós recebemos uma notificação do Tribunal de Contas referente à questão de concurso público. Recomendações, desculpa. Recomendação. Então, assim, a gente também tem que se preocupar quanto a isso, que segundo a recomendação do Tribunal de Contas, devido à reforma da Previdência, é para tomar cuidado quando se fala em concurso público. Só para corroborar com as suas palavras aí. Obrigado, vereador Luiz. Partindo de vossa mente, de seu coração bondoso, esse vereador só tem a agradecer. Senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala. Heloísio, foi muito feliz quando você disse reforma administrativa, que ele quis dizer é que o governo federal, o governo Bolsonaro está propondo para os servidores federais, que vai atingir estaduais e municipais. Aí, Silvestre, poderá haver terceirização do serviço, que eu não vejo com bons olhos. Você imagina oficial de justiça ser terceirizado? Você imagina? Você imagina fiscalização ser terceirizado? É isso que o governo federal, nessa reforma administrativa, poderá propor. Então, o que está para vir em cima dos servidores, como se a gente fosse a ovelha negra da sociedade, não é coisa boa, não. Além da reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, tem essa reforma administrativa, que já está em andamento, já. Já está em andamento, já. Mas, Edu, em relação a quando eu falo terceirização de serviço, não é terceirizar alguns serviços públicos, talvez de limpeza de rua, alguma coisa nesse sentido, para diminuir a folha de pagamento e depois valorizar mais o funcionário público. Sim, vereador, eu não vejo diminuir a folha. Sabe por quê? Você vai contratar uma empresa, você vai contratar 10 garis, por exemplo. A empresa, ela vai dar o salário do gari, mais um vale alimentação, que é diferente que o da prefeitura, maior. Então, o município vai pagar mais para essa empresa. Ele vai gastar mais. Nós tivemos um exemplo no município vizinho, Marechal, que fez, no mandato passado, a terceirização da saúde e virou um caos. A terceirização não é um bom negócio no serviço público. Algumas cidades grandes terceirizam a coleta de lixo, é uma questão diferente. Em município pequeno não é uma boa coisa. Citando algum exemplo, temos Colatina, que a terceirização lá ajudou muito ao município, e alguns, Alfredo Chaves, a terceirização de alguns serviços também foi vista com bons olhos. Então tem que ser estudado, tudo tem que ser estudado, para que possa ser feito melhor. Nessa reunião, quando tivemos com a empresa lá, que está fazendo o plano de cargos, a reforma, foi pedido para não terceirizar serviço nenhum, foi até um pedido do prefeito também. Porque a terceirização em cidade pequena não é uma boa coisa, até porque a empresa vai contratar um gari por R$ 1.500, vai oferecer um vale alimentação de 600, o da prefeitura ganha 1.000, um vale alimentação de 350. Então, quer dizer, o gasto para contratar esse um funcionário vai ser de R$ 3.000 que o município vai pagar para um funcionário, ou mais. Quer dizer, você vai contratar uma empresa, 10 servidores, talvez vai ser 3 milhões mensais,
3 milhões não, 30 milhões, 3 milhões anuais. É um valor alto. E com 3 milhões você pode ter, às vezes, 20 gari fazendo o plano de cargos, fazendo a reforma. Ah, mas tem a questão que o servidor vai deslanchando. Isso é questão de chefia. O serviço público é a mesma coisa que uma empresa, você tem dever a cumprir. É questão de chefia, de fiscalizar, até porque ele recebe para isso. Não havendo mais nenhum vereador orador, né, para debater e fazer perguntas ao presidente do sindicato, a gente gostaria muito de agradecer a todos que estão presentes. Ainda gostaria de registrar a presença dos servidores Dejanira Molinari e Vander Paiva e dizer assim que foi uma sessão, né, especial de tribuna livre, no meu ponto de vista, muito proveitosa. Edu, eu gostaria muito, você tem quantos, bem rapidinho, um bate-bola aqui, quantos sindicalizados você tem hoje? Estamos chegando a 620. 620. Hoje talvez nós temos o quê aqui? Uns 10, 15, né? Era bom se tivesse pelo menos uns 100, né? Eu aprendi que a união não faz só açúcar, né? Faz a força também. Mas tá bom, gente. Não havendo mais nenhum orador, agradecemos então o presidente, né, do Sindicato dos Servidores Municipais, agradecemos também aqui os representantes do Instituto de Previdência do município. Lembrando que o projeto de lei número 12, aonde infelizmente, num primeiro momento, infelizmente, mas torceremos que as alíquotas, que a reforma administrativa traga uma valorização real aos servidores do município. Lembrando, então, que a votação do projeto de lei número 12 será no dia 24, na próxima sessão. Agradecemos a presença de todos, convidamos a todos para participar conosco da terceira sessão ordinária, que começará em seguida. Agradecemos então, Edu, e parabéns pelas colocações, né, ao presidente do Sindicato Municipal dos Servidores de Domingos Martins. Boa noite a todos, muito obrigado a todos. Então, desejando a todos uma boa noite. Obrigado, vereadores, pela oportunidade que foi nos concedida através da Tribuna Livre. Obrigado a todos que estão presentes aqui, os que estão acompanhando pelo Facebook. Lembrando, Diogo, que temos muitos filiados no interior que, devido à situação, está meio difícil para comparecer. Não somente o presidente do sindicato, mas qualquer servidor, também qualquer cidadão que entender e sentir necessário fazer uso da tribuna livre. Ela não hoje, ela tem uma regulamentação para inscrição, mas está à disposição de todos, tá bom? Boa noite a todos. E aí eu vou perguntar aos colegas vereadores, então, até devido ao horário, vamos então iniciar a terceira sessão ordinária. 5 minutos então de pausa até para realizar a gravação desta sessão especial de Tribuna Livre. Muito obrigado a todos, boa noite a todos.